Por isso, nos últimos tempos, muitas pessoas têm pesquisado sobre o rio Eufrates no Google. Olá a todos e bem-vindos ao canal de Sabedoria Bíblica, um lugar que o leva numa jornada para conhecer diferentes histórias e escrituras sagradas. Hoje, vamos nos aprofundar num estudo fascinante sobre um elemento crucial das Escrituras, o rio Eufrates. Este majestoso rio, mencionado mais de 50 vezes na Bíblia, desempenha um papel vital nas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e revelar fatos menos conhecidos. Vamos descobrir o significado profundo do rio Eufrates e sua conexão com a Batalha do Armagedon. Preparem-se para uma jornada espiritualmente enriquecedora, repleta de ensinamentos e revelações. É por isso que tantos têm pesquisado sobre o rio Eufrates no Google nos últimos anos. À medida que o nível da água do rio Eufrates diminui, várias ruínas antigas emergiram do seu leito. Isso tornou-as acessíveis. Algumas pessoas interpretam este fenômeno como o cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. No entanto, é importante compreender o significado do rio Eufrates e o que está por trás da sua secagem. Existem profecias bíblicas que explicam este evento. O rio Eufrates, que atravessa as regiões da Síria e do Iraque, tem uma importância significativa nas Escrituras, sendo mencionado mais de 50 vezes na Bíblia. A nossa introdução a este rio específico ocorre no livro de Gênesis, onde é descrito como um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, citado em Gênesis. Este jardim foi um lugar onde a humanidade teve um encontro com Deus. Embora as identidades dos outros 2 rios permaneçam um mistério, o Tigre e o Eufrates são bem conhecidos. A localização central deste evento é uma área chamada Crescente Fértil, uma faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo, no Egito, passando por Israel e descendo ao sul e sudeste até as planícies ao redor do Tigre e do Eufrates. Esta região, anteriormente conhecida como Mesopotâmia, tem um significado crucial na compreensão das narrativas bíblicas. Se os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia forem os mesmos que conhecemos hoje por esses nomes, isso indicaria que o Jardim do Éden estava localizado no Oriente Médio. No entanto, é importante notar que até mesmo uma inundação modesta numa área pode alterar o curso de um rio. Durante a época de Noé, ocorreu uma inundação que não foi apenas localizada, mas que teve um impacto drástico na paisagem da terra. Como resultado, o rio Eufrates mencionado no Gênesis pode ter mudado ao longo de milênios. É possível que os rios que hoje chamamos de Tigre e Eufrates estejam ligados ao Éden da mesma forma que a cidade de Belém, na Pensilvânia, recebeu o seu nome em referência à cidade da Judéia na Bíblia, como mencionado em Deuteronômio 1. Deus prometeu dar aos israelitas toda a terra que se estende entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Isaías 8. O profeta Isaías usa o Eufrates como um símbolo, destacando a importância espiritual desta região nas Escrituras. O rio Eufrates assume um papel simbólico no contexto do Império Assírio, que ameaçou invadir Israel. Existem 2 passagens na Bíblia que prevêem o eventual ressecamento do Eufrates. A primeira delas está nos ousados 7 julgamentos do Apocalipse. Este livro, o Apocalipse, é uma obra com uma vasta gama de interpretações entre os cristãos. Diferentes perspectivas variam desde aqueles que evitam o livro devido ao seu caráter ameaçador, até entusiastas que mergulham profundamente em suas profecias. Há uma promessa especial de bênção para aqueles que leem em voz alta, meditam em suas palavras e aplicam-nas em suas vidas. Aqueles que ousam alterar o texto do livro do Apocalipse, seja adicionando ou omitindo partes, trazem sobre si uma maldição única. Se alguém se atreve a adicionar ou inserir informações, as pragas descritas no livro do Apocalipse serão adicionadas à experiência dos culpados. Inversamente, se houver subtração ou exclusão de partes do texto, a parte dos culpados e a vida eterna na Nova Jerusalém serão removidas. Deus enfatiza claramente o valor dessas informações e revelações, como evidenciado pelas bênçãos e maldições associadas a elas. A Bíblia profetiza que um dia o Eufrates secará para dar lugar a um evento de grande importância. Esse rio é discutido no livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 16, que é considerado a seção que trata do futuro próximo. No contexto do Apocalipse,
a estrutura geral do livro é dividida em 3 partes. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, lida com a era presente. Apocalipse 6 a 16, aborda o futuro próximo. E Apocalipse 20 a 22, visualiza o futuro distante. O grande rio Eufrates desempenha um papel crucial nos julgamentos que ocorrerão durante os eventos finais do nosso mundo. Esses julgamentos começam com os 7 selos, continuam com as 7 trombetas e culminam com as 7 taças. É importante notar que, apesar da gravidade desses eventos, a promessa bíblica é que as circunstâncias não se tornarão mais terríveis do que o descrito nessas passagens. O livro do Apocalipse utiliza diversos termos simbólicos, como selos, trombetas, taças, o dragão e as estrelas. Esses selos, trombetas e taças representam desastres significativos que ocorrerão. Esses eventos são tão devastadores que, se não forem interrompidos, resultariam na dizimação de toda a vida humana na Terra, como nos lembra Marcos capítulo 13, versículos 19 a 20. Naqueles dias, haverá uma tribulação como nunca houve desde o início da criação que Deus criou até agora, e nunca haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado os dias, nenhum ser humano seria salvo. Mas por causa dos eleitos a quem Ele escolheu, Ele encurtou os dias. Deus encurtará esses dias, e as 7 taças, também conhecidas como o julgamento final do período da tribulação, serão os julgamentos mais severos que o mundo já testemunhou. Essas 7 taças da ira de Deus são detalhadas em Apocalipse capítulo 16, versículos de 1 a 21. Elas são especificamente chamadas de 7 taças da ira de Deus. Neste ponto, a iniquidade humana atinge seu ápice e é confrontada com a ira divina contra o pecado. O rio Eufrates desempenha um papel significativo na 6ª taça, onde feridas dolorosas são infligidas àqueles que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. A 2ª taça é derramada no mar, transformando a água em sangue, como o de um cadáver, resultando na morte de todas as criaturas marinhas. Quando a 3ª taça é derramada nos rios e nas fontes de água doce, eles também se transformam em sangue. Na 4ª taça, um anjo derrama sua tigela sobre o sol, permitindo que ele queime as pessoas com calor intenso. A 5ª taça mergulha o reino da besta em trevas extraordinárias. Bizantinos. Este lugar tornou-se símbolo de batalhas decisivas. No entanto, nas profecias do Apocalipse, representa o derradeiro confronto entre as forças do bem e do mal. No momento atual, a localização exata do Armagedon não está clara, pois não há nenhuma montanha chamada Armagedon. No entanto, considerando que a palavra também pode significar colina, a área das colinas que circunda a planície de Megido, aproximadamente 60 milhas ao norte de Jerusalém, é a interpretação mais provável. Este local foi palco de muitos conflitos ao longo da história, envolvendo exércitos como os egípcios, assírios, gregos, romanos, cruzados e bizantinos. Na Batalha do Armagedon, a palavra Armagedon simboliza o palco final onde o bem e o mal se enfrentam em um confronto apocalíptico. O termo é usado para descrever uma batalha cataclísmica que leva à destruição das forças do mal e à vitória do bem. Segundo o Apocalipse, espíritos malignos, simbolizados como sapos, sairão da boca de Satanás, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Eles realizarão sinais miraculosos e influenciarão os líderes mundiais a se reunirem para a guerra do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Neste momento, Jesus retornará à terra com os exércitos celestiais. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras e ele triunfará sobre as forças do mal. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, que queima com enxofre, enquanto o restante dos rebeldes será derrotado pela espada que sai da boca daquele que monta o cavalo. Todos esses eventos descritos no Apocalipse indicam o desfecho final da luta entre o bem e o mal, conforme profetizado nas Escrituras Sagradas. Este cenário apocalíptico, incluindo a secagem do rio Eufrates e a batalha do Armagedon, desempenha um papel crucial nas crenças e interpretações de muitas comunidades religiosas ao redor do mundo. Cada detalhe dessas profecias continua a fascinar e intrigar aqueles que estudam as Escrituras em busca de compreensão sobre o destino final da humanidade e o triunfo do bem sobre o mal.
Este local histórico também foi palco de duas das maiores tragédias na história bíblica: a morte do rei Saul e seus filhos, em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 8, e a morte do rei Josias, em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 22. Influências demoníacas levam os reis da terra a reunir seus exércitos para um ataque em grande escala, liderados pelo Anticristo. Contudo, Jesus Cristo retornará à terra com os exércitos celestiais. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras e ele triunfará sobre as forças do mal. O Anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Jesus amarrará Satanás e estabelecerá seu reino na terra por 1000 anos, restaurando a ordem divina. A Batalha do Armagedom é um conflito complexo que envolve uma ampla gama de participantes, incluindo seres sobrenaturais e as forças do bem e do mal. A secagem do rio Eufrates e a Batalha do Armagedom estão interligadas na linha do tempo profética. O primeiro evento, a secagem do Eufrates, serve como preparação para o segundo evento, a Batalha do Armagedom, indicando que o confronto final entre o bem e o mal culminará numa nova era de governo divino e paz. Com isso, concluímos nossa jornada fascinante através deste estudo sobre o rio Eufrates e sua ligação significativa com a Batalha do Armagedom, um evento profético de grande magnitude. Esperamos que esta exploração tenha iluminado sua compreensão das Escrituras e do significado simbólico de cada aspecto mencionado na Bíblia. Obrigado por assistir.